Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a história do Eduardo, que foi aprovado no concurso do Ministério das Relações Exteriores para o cargo de oficial de chancelaria. Ele vai contar para a gente um pouquinho de como foi a preparação para esse concurso, quais dificuldades ele enfrentou também, o que ele acha que deu certo. Mas primeiro a gente quer te conhecer. Então, seja muito bem-vindo aqui e pode se apresentar para quem está assistindo a gente, Eduardo. Obrigado, Paula. Gostaria de agradecer o convite aqui para ter essa oportunidade de conversar com as pessoas que querem tentar também o concurso, assim como eu tentei. E justamente igual você falou, comentar um pouco mais sobre as minhas dificuldades, o que que eu acho que os candidatos poderiam fazer para ajudar justamente nessa preparação, o que me ajudou principalmente, claro, que acaba sendo um recorte muito pessoal. Mas, claro, estou me antecedendo um pouquinho. Primeiramente, gostaria de falar que eu sou Eduardo Gaber Neto, como a Paula já falou, passei agora no concurso oficial de chancelaria e sou de Curitiba, tenho 25 anos e sou recém-formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Então, você é novo ainda, né? 25 anos. Como foi que surgiu na sua cabeça aí de começar a estudar para concurso público, né? Já era um sonho que você tinha, ou isso foi aparecendo na sua cabeça durante os seus estudos, né? Como é que foi? A minha vontade final, meu objetivo final sempre foi estudar para virar diplomata, né, para o concurso de admissão à carreira diplomática. Então, o concurso público ele já sempre foi presente, porém não de uma maneira muito ampla. Eu não mirava em muitos concursos assim de uma maneira ampla. Sempre foi mesmo diplomacia. Então, eu já entrei na graduação e já voltei um pouco o meu estudo já para o concurso de diplomata, para o concurso da carreira de admissão à diplomacia. Uhum, Então, eu sempre fui voltado mais para o estudo de concursos, sabe? Já tive contato com essa área, mas ela acabou sendo um pouco mais restrita para a área do serviço pro serviço exterior, né? uhum, Então, eu acabei tendo esse contato. E com relação especificamente ao oficial de chancelaria, esse contato específico com esse concurso se deu já no final da graduação, porque como eu já estava voltado para a diplomacia, eu comecei a ver rumores que comentavam sobre a possibilidade da ocorrência da prova de oficial de chancelaria logo no fim da minha graduação, o que para mim surgiu como uma oportunidade incrível de já ingressar na carreira do serviço exterior, que é o meu concurso final, e conseguir nesse meio tempo também uma espécie de sustento para conseguir continuar conciliando com meus estudos para diplomacia, né? Então eu uhum, trabalho na área que eu adoro, numa área que eu tenho verdadeira paixão, e ao mesmo tempo eu consigo me bancar, né, me sustentar para o estudo da diplomacia, que é o meu objetivo final. Então, o meu contato com o mundo dos concursos se deu muito cedo, justamente pela questão da diplomacia, mas acabei desviando um pouco a trajetória, né, para o concurso de oficial de chancelaria mais para o final da graduação. Entrei em uhum. contato com alguns oficiais de chancelaria, perguntei sobre a carreira, busquei me informar mais sobre o trabalho em si, e acabei achando uma excelente oportunidade para mim. E Uhum. foi assim que eu me voltei. E o que foi que mais te chamou a atenção nesse cargo de oficial de chancelaria? Como eu falei, a questão do trabalho na área do serviço exterior brasileiro sempre me fascinou, né? Trabalhar com as questões consulares, trabalhar representando o Brasil no exterior, isso eu acho que sempre me fascinou. Então, quando eu vi essa oportunidade de entrar nesse concurso de oficial de chancelaria como uma porta de entrada, não digo assim uma escada para a diplomacia, porque muita gente acaba fazendo como um fim mesmo, e eu acho que é válido. É só uma questão que, para mim, a paixão sempre foi virar diplomata, então eu acabo vendo como meio de já ingressar nessa carreira. E é isso, é uma paixão de representar o Brasil, de trabalhar no exterior, trabalhar com esses temas mais voltados realmente a temas consulares, diplomáticos. Isso acho que sempre me despertou fascínio muito antes até de entrar na graduação. Eu já entrei na graduação de Direito, já me voltando para essa área do Direito Internacional Público e mais para essa área do Serviço Exterior. Uhum. E você já vem então com esse objetivo desde muito cedo, né? O que não é tão comum assim, né? Muitas vezes as pessoas começam a estudar para concurso para ter uma vida melhor, uma estabilidade, mas não necessariamente já tem aquele foco, né? E você já tinha. Isso partiu de onde? Assim, era realmente um sonho ou você teve influência de algum familiar, alguém que te falava sobre isso? Como que apareceu? Você lembra a primeira vez na sua cabeça sobre isso? Eu tendo a acreditar que em mim surgiu de uma maneira um pouco mais espontânea, assim. Eu acho que eu acabei esbarrando por acaso na diplomacia, na área do serviço exterior, e eu acho que acabei me fascinando por ela. Isso já foi já desde o ensino médio. Porém, eu não posso negar que talvez tenha influência dos meus pais,
ambos são servidores públicos, né, aqui da Prefeitura de Curitiba. Então, acho que isso acaba me influenciando até no jeito de pensar nessa questão, talvez, da estabilidade, justamente de saber que em momentos, por exemplo, como na pandemia que teve, eles conseguiram manter essa estabilidade, conseguiram se estruturar de uma maneira que muitas pessoas, por exemplo, acabaram sofrendo um baque muito maior. Então, isso Sim. acaba pesando na balança, eu acho, na escolha dos concursos mesmo. Eu acho que é uma Uhum. área que tem uma estabilidade. É como falam, né? Ninguém fica rico, mas ninguém passa fome sendo concursado. Isso é excelente. Sim. E aí, quando você decidiu, então, o que você queria, né, viu essa oportunidade que apareceu para você de oficial de chancelaria, como você começou a estudar? De início, você tentou estudar sozinho? Você já recorreu à ajuda de algum cursinho? Como é que você foi montando o seu plano de estudos? Então, no começo, quando eu realmente comecei a me focar para estudar para oficial de chancelaria, falei, vou desviar um pouco os estudos de diplomacia para o de oficial de chancelaria. Foi meio um caminho meio tortuoso, assim, eu acabei desbravando uma mata selvagem, assim. O último concurso foi há muito, muito tempo atrás, o último concurso foi em meados de 2015, então eu acabei de início, né, vendo o edital, perguntando para oficiais de chancelaria que tinham contato com esse último certame, como foi o concurso, acabei descobrindo algumas matérias de jornais, periódicos, assim, que comentavam um pouco sobre a carreira, mas eu via que era sempre muito, falavam sempre, não eram muito atuais, assim, eram sempre muito anteriores. Eles sempre falavam sobre esse certame, então eu acabei de uma maneira desbravando ali o edital e estudando meio que por conta no começo mesmo, assim, pegava materiais que eu sabia que, inclusive por recomendações de alguns oficiais de chancelaria, estudar as matérias mais básicas que com certeza cairiam no concurso e caem em todos os concursos, né? Então eu meio que fui pelo certeiro, assim, ainda com uma certa dúvida, porque o último concurso foi em 2015, então muita coisa podia mudar nesse meio tempo. Mas, logicamente, que eu confiei em constitucional, administrativo, estudei até talvez de uma maneira meio errônea. Eu também chutei um pouco que cairia no raciocínio lógico, via muitas provas com raciocínio lógico, mas estudei também português, inglês, que eu sabia que é também um diferencial dessa prova, que ela cobra o inglês, então eu sabia que eu acho que era muito difícil que isso sumisse do edital. E eu acabei investindo, né, nesse estudo mais básico mesmo, até que surgisse realmente materiais mais especializados, que já saísse o edital. Até sair o edital, inclusive, eu estudei com esses materiais, que inclusive foram disponibilizados na plataforma de estratégia, que eles ainda estavam se baseando no edital passado, no pré-edital, né? Então, ainda estudava com um certo receio, mas já sabendo que poderia mudar e tendo isso em mente, e eu acho que foi mais ou menos dessa maneira, assim. De início, foi muito, não necessariamente no feeling, né? Mas foi na confiança dos que fizeram o concurso anterior, muito baseado no edital passado, e também com uma certa aposta no que poderia sair e no que poderia entrar, pois mesmo no edital passado tinham matérias que não constavam no edital retrasado e que entraram que eram completamente novas. Então eu sabia que poderia alguma delas sair ou ser alterada, como ocorreu realmente no edital quando ele saiu. Então foi mais Uhum. dessa maneira, até surgir. Depois, quando surgiu, logicamente, cursinhos, daí eu fui voltado para os materiais mais específicos. E teve alguma disciplina ali que te pegou de surpresa, que você não esperava que caísse com tanta força e veio? Não é nem necessariamente com tanta força, mas me pegou realmente de surpresa por não constar no edital e aparecer do nada no edital desse ano. Foi Direito Internacional Público, mas talvez por já ter estudado para diplomacia, não tive tanta surpresa com o conteúdo, mas sim com é, estar constando no edital. Isso foi uma surpresa, então. E também pelo fato de que não se tem muita noção de qual seria o nível cobrado de Direito Internacional Público para uma prova de oficial de chancelaria, né? Não se Uhum, sabia se ia ser igual ao de diplomata, se seria mais superficial, seria cobrado de uma maneira mais profunda. Então, essa foi uma surpresa, e para mim também me pegou surpresa, porque eu não tinha estudado até então, era informática, mas daí foi mais pela profundidade dos conteúdos, assim, que eu chamaria até de decoreba, assim, tem muita decoreba em informática, então acabou que eu tive que rever muito conteúdo em pouco tempo, do edital até a prova, né?
Quanto tempo você estudou focado para esse concurso? Então, eu comecei a estudar um pouquinho, igual eu falei, do básico, durante o final da minha graduação, que foi quando eu Aham. comecei a saber sobre a possibilidade do oficial de chancelaria. E daí, assim que eu me formei, aí eu já comecei a estudar realmente de uma maneira focada, assim. Já fui só dedicação exclusiva para esse concurso. Inclusive, era uma aposta minha, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam estudando para diversos concursos e acabam estudando um pouco para um, depois vão para outro. Eu, mesmo sem ter o edital, eu já voltei o meu estudo para o que eu achava que ia ser qual ia ser o edital do oficial de chancelaria. O estudo sempre foi Uhum. pro oficial, então eu acabei já voltando ele mais para esse caminho. Mas daí depois disso, eu creio que dedicação exclusiva foram 9 meses daí, que eu estudei só para o concurso do oficial de chancelaria. Do momento que eu me formei até o dia da prova, assim, eu conto que foram uns 9 meses. Uhum. E você citou que tinham até as ferramentas disponíveis na plataforma do Estratégia, mas como você conheceu o Estratégia e o que mais você utilizou, assim, quais ferramentas que você acha que fizeram diferença? Você assistia videoaula, os PDFs, fazia questões, o quê? Bom, o estratégia já tinha um conhecimento porque via sempre na internet, quando se falava em concurso, se falava em estratégia, né? Não tem como fugir da plataforma. O que me levou realmente a utilizar a plataforma foi muito mais uma recomendação dos meus amigos. Muitos amigos já estavam nesse caminho do concurso, e daí, enquanto eu estudava para diplomacia, eles já estudavam para concursos já, não necessariamente concursos meio, mas concursos durante a graduação já para ter já sair da graduação e eles saíram já com um concurso já garantido. Então, eles estudavam pela estratégia, eles sempre falavam, não tem como, esse material é realmente o excelente para aprovação, e com isso já fui influenciado, né, a seguir a plataforma e ver os materiais. Qual você acha que foi o diferencial? Você acha que o Estratégia te ajudou a conseguir a sua aprovação? O diferencial, eu acho que são os materiais específicos, realmente, eu acho que foi importante para minha aprovação. Com relação aos materiais que eu mais utilizei da plataforma, foram os PDFs. Para mim, eu sempre fui uma pessoa que não consegui focar muito bem, tanto nas aulas presenciais quanto em videoaulas. Então, os PDFs para mim foram primordiais para a minha aprovação. Eu sempre adorei estudar por PDF, então eu sempre foi o que eu utilizei como base. Se eu utilizei uma videoaula, foi muito, eu realmente não. E é uma questão mais pessoal mesmo. Não digo que seja errado, porque tem gente que eu vejo que estuda somente com videoaula e também vai super bem e aprovado. Na minha questão foram os PDFs, e para mim, de longe disparados, os melhores PDFs, assim, com os conteúdos mais bem qualificados, assim, sempre bem atualizados, assim. Tinha às vezes que eu ia buscar sobre um ponto que eu achava que nem teria de maneira tão atualizada e já estava disponível na plataforma assim que foi cobrado. Então, para mim, é essa questão do material. E também, justamente, pelo fato de, por exemplo, já como eu gosto de estudar pela leitura, muitas pessoas preferem estudar por manuais e por livros, não tirando o mérito justamente do estudo, mas eu acho que o fato da apostila, né, do PDF em si, ele ser recortado muitas vezes pro concurso e para a banca, isso tira um tempo da preparação que é crucial, eu acho, no quesito aprovação no concurso, porque é aprovado no concurso não necessariamente quem sabe muito, mas quem sabe exatamente o que vai ser cobrado e da maneira que vai ser cobrado. Então, o PDF, e já entrando talvez num ponto do porquê que o estratégia para mim se destacou, é essa questão do material específico e do material voltado ao concurso. Então, eu acho que isso foi essencial para reduzir o tempo, né, de estudo e justamente me preparar de uma maneira mais específica para a maneira como eu ia ser cobrado. E qual foi o método de revisão que você utilizou? Olha, eu optava por utilizar os flashcards, então diariamente eu realizava revisões, eu já preparava esse material após ler o PDF, assim. Eu lia o PDF, fazia as minhas anotações, produzia uma apostila com quase como bullet points, assim, tópicos-chave do PDF que eu li, que eu normalmente revisaria posteriormente, mas diariamente eu fazia os flashcards, eu produzia flashcards após a leitura, e todo dia eu me dedicava mais ou menos 1 hora, assim, à revisão desses flashcards, e para mim eu acho que foi crucial para minha aprovação essa utilização dos flashcards durante o meu preparo.
E como você chegou na hora da prova? Você se sentia seguro, estava ansioso, nervoso? Como é que foi esse momento até do pré-prova, né? Porque às vezes um dia antes o pessoal já começa a ficar nervoso, já não consegue mais estudar, enfim, tem vários perfis. Como foi para você? Eu sempre fui uma pessoa meio ansiosa no pré-prova, então eu sempre busquei lidar com. Eu também não acredito que eu consiga reter muito antes da prova, então no dia pré-prova, até como eu tive que me deslocar de Curitiba para São Paulo, eu preferi dedicar, tentar conhecer a cidade, dar uma andada pelas ruas, sabe? Até para lidar com essa ansiedade toda que eu normalmente tenho antes da prova, e me ajudou muito. Então, eu acho que foi mais isso, assim, que me ajudou muito. Eu acho que para mim é melhor realmente descansar no dia anterior da prova. Logicamente que eu acabei não descansando 100%, porque acaba dando aquela vontade de dar uma revisada em algum conteúdo que eu estava passando na minha cabeça, então eu dou uma revisada. E principalmente na questão da redação, né? Eu revisei alguns pontos e falei, eu tenho que acho que rever aquele dado que talvez me ajude na redação. Então acabou que eu acho que essa revisão bem superficial, assim, por assim dizer. Porque durante, logicamente, a semana anterior à prova, eu me dediquei a ficar vendo aulões de revisões. Tudo que eu Hum, conseguia ver de material de revisão já voltado para a prova, eu via. E auxiliado a isso, aí sim eu utilizava aquela apostila que eu escrevia com os bullet points. Aí sim. naquilo eu revisava daquela maneira. Logicamente que os flashcards daí, nesse momento, eu já não conseguiria vencer eles, né? Então, eu usei diariamente durante toda a minha preparação. Na última semana, eu foquei somente na leitura dessa apostila, já não fazia mais questões, não sentia que elas iam auxiliar, fiquei só realmente na leitura da apostila e nos aulões. Uhum. E esses aulões você acha que foram importantes realmente? Olha, para não falar que não, me ajudaram muito na questão de aliviar a ansiedade, eu acho que é mais isso para mim. Uhum. Me dá uma noção um pouco mais de segurança antes da prova, assim, de quando o professor fala um conteúdo, eu falo, esse aqui eu não esqueci. Então, eu fui um pouco mais seguro por saber que eu não esqueci os conteúdos ou não tinha nada que eu não tinha visto, assim. De novo, logicamente, eu acho que não dá para obter nada novo ali, talvez alguma dica, algum conteúdo, mas eu acho que foi mais realmente para segurar para obter essa segurança antes da prova mesmo, E Eduardo, aliviar um pouco a ansiedade. você faria Entendeu? algo diferente do que você fez? Eu acho que, assim, eu até poderia falar que eu deveria não ter estudado tanto matérias que não caíram, mas não necessariamente tinha como eu saber, né? No pré-edital, a gente acaba estudando de tudo que a gente acha que tem uma certa porcentagem de que caia. Então, eu acabei estudando muitas matérias que desapareceram do edital passado para o edital atual, né? Como, por exemplo, raciocínio lógico e matemática. A quantidade de tempo que eu me dediquei a essa matéria que acabou sumindo poderia ser dedicada em outras matérias, mas não tem necessariamente como eu falar que isso foi necessariamente uma falha, porque poderia ter caído e o estudo poderia ter sido válido. Então, não necessariamente. E você falou agora em tempo dedicado, você tinha metas, por dia, por exemplo? Quantas horas você ia estudar? Quantas disciplinas você ia estudar? Você tinha esse planejamento? Então, nesse caso, eu sempre senti que não é que necessariamente eu fui um pouco desleixado, mas eu sinto que eu trabalhava melhor sem um detalhamento muito extensivo do que eu ia fazer. Uhum. Então, eu, logicamente, fui privilegiado por poder ter estudado o dia inteiro, sem ter que conciliar com nem graduação, nem trabalho, durante um longo tempo da minha preparação. Eu acabei tendo muito tempo, mas, logicamente, eu não deixei de dedicar ele só por eu ter muito tempo. Então, o que eu fazia era, do tempo que eu tinha para estudar, eu dedicava ao estudo. Então, das 8 da manhã até perto de meio-dia, eu estudava, almoçava, voltava das 2, estudava até as 8 horas da noite, dedicava um tempo depois a um pouco de atividade física e, logicamente, ao jantar, e depois eu voltava e fazia aquelas revisões diárias de flashcard que eu falava. Então, eu nunca me preocupei muito com horas líquidas diárias, mas eu sempre segui esse cronograma à risca. Eu acho que foram poucos dias que eu fugi desse cronograma, sabe, das 8 até meio-dia. Então, eu seguia sempre Uhum. uma rotina rígida até para o meu corpo se acostumar e fui bem, assim. Então, nunca quantifiquei, porque para mim, quantificar, se um dia eu não fizesse, talvez eu me sentisse um pouco pior. E acho que o que ficava para mim era sempre no final do dia ter a noção que eu dei o máximo que eu conseguia naquele dia, de estudo, assim. Eu aproveitei ao Uhum. máximo.
E falando em dificuldades, teve algum momento que você pensou em desistir, passou por alguma situação mais difícil? Olha, eu acho que durante a preparação todo mundo se depara, com a dúvida, né, da "Será que eu estou me preparando corretamente? Será que vai ser dessa vez?". Desistir eu nunca pensei, assim, nunca pensei em falar: "Acho que agora não dá para mim", até como eu falei, era a minha paixão trabalhar no serviço exterior. Então desistir nunca foi um desejo, assim, que passou pela minha cabeça, mas passava muitas vezes a dúvida, né. Será que eu estou preparado? Será que eu estou sabendo o suficiente? Será que eu vou ser aprovado? Então, eu acho que isso era uma coisa que sempre passava pela minha cabeça, assim, principalmente no final, assim, do preparo, principalmente quando eu ia fazer questões de contabilidade, você acaba tendo porque eu principalmente sou da área do direito, então para mim contabilidade foi um mundo novo. Então, quando eu fazia questões, eu falava: "Nossa, talvez não seja para mim, vou zerar a contabilidade, não consigo e tudo mais". Então, eu pensava mais nesse quesito, assim, tipo, que eu não teria o preparo. Mas, aí eu lembrava, pensava: "Olha, eu tenho tempo para conseguir esse conteúdo, e eu quero trabalhar nessa área", então não tinha escapatória. Eu ia tentar aprender o máximo que eu conseguisse pra prova. Se não fosse suficiente, eu ia descobrir só lá. Então, eu dei o meu máximo, é o que eu falei, no final, é a sensação de que eu dei o meu máximo diariamente e o que eu dei o meu máximo para estudar a matéria, e que eu soube o que eu conseguia naquele tempo. Então foi mais isso, assim. E os seus familiares também te apoiaram, né, pelo que você falou lá no início, até por você pensar em ingressar no mundo dos concursos públicos e tudo mais. Então você teve uma rede de apoios que te ajudou nesse momento em que você precisava focar todo o seu tempo ali estudando? Tive, isso eu não tenho como reclamar. Meus pais sempre foram, grandes apoiadores, né, desse meu estudo para concurso, e eu sei que isso é um privilégio, nem todo mundo tem, mas eu agradeço muito meus pais, porque nunca me faltou nada. Então, inclusive a gente estabeleceu como se fosse um pacto, assim, entre eu e eles, que eu teria até porque eu não gostaria de ficar mais tempo, sendo apoiado por eles, assim, de maneira tão extensiva. Então, nós entramos em um acordo, assim, que durante um ano eu teria esse tempo para me preparar só para concursos. Posteriormente, caso eu não conseguisse, né, porque justamente eu já mirava no concurso de oficial de chancelaria. No fim era isso, assim, eu estudava mais para ele. Então eu falei assim, nós não acordamos, né? Ah, eu preciso de um ano. Caso nesse um ano eu não consiga, então eu vou começar a conciliar trabalho e estudo. Então, durante esse um ano, não tive o que reclamar. Meus pais sempre foram muito, muito apoiadores do meu estudo e eu tenho muito a agradecer isso a eles. E como foi a sensação de ver o seu nome na lista dos aprovados? Acima de tudo, um alívio. Acima de tudo, um alívio, eu acho. Saber que deu certo, assim, no final, eu acho que fica mais essa sensação, assim. Eu sentia, até quando eu estava me preparando, igual você falou, com relação à questão de desistir, eu também pensava nisso, assim, como seria a sensação quando eu fosse aprovado, pensa no que você vai sentir. Eu achava que eu teria muita felicidade, assim, momentânea, mas eu acho que eu não percebi que muito acima da felicidade é o alívio, assim. Então, Uhum. logicamente, fiquei muito feliz, não tenho que falar que não fiquei, não tem como ficar triste, né, ao ser aprovado, mas eu acho que essa sensação de alívio foi para mim a melhor sensação de todas, assim. Eu sinto, assim, senti essa estabilidade vindo posteriormente agora. Legal demais. Oi, Eduardo, então para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? Você já começou a estudar com esse seu objetivo, né? Coisa que é muito interessante, conseguiu já entrar na área aí que você queria, teve apoio dos seus familiares, então, enfim, né? Embora você tenha passado também por momentos difíceis, como qualquer concurseiro, você teve uma caminhada de muito sucesso, né? E tenho certeza que isso só vai melhorar. Qual é a mensagem que você deixa para quem está assistindo a gente, para quem também está nessa caminhada aí? Logicamente que eu sou uma pessoa muito nova, né, então talvez a experiência falte um pouco para falar sobre conselhos, para dar conselhos a pessoas que muitas vezes estão há mais tempo nessa estrada. Porém, eu acho que pensando no que eu diria para mim mesmo, caso eu me encontrasse com o Eduardo do início da preparação, seria, antes de mais nada, não negligencie a atividade física, é muito importante a atividade física para o seu corpo e até para sua mente, é importante em diversos fatores que a gente não consegue perceber inicialmente. E o outro principal seria
seria a busca por tentar despertar curiosidade, acima de tudo, nas matérias que está estudando, porque eu acho que o grande diferencial para mim no meu preparo com relação às matérias foi essa tentativa de despertar a curiosidade antes de mais nada, porque muitas vezes você vê uma matéria, muitas vezes você pode ver uma matéria no edital que parece ou impossível, ou muito chata, ou muito distante do que normalmente você vê e você estuda. E eu acho que para mim, principalmente falo isso com relação à contabilidade, por exemplo, que eu tive essa sensação, o ponto inicial para começar a me preparar de uma maneira mais eficiente é despertar uma curiosidade, despertar uma vontade em entender melhor aquele ponto, acima de tudo, porque o edital ele vai continuar lá. Não é porque você desgosta, porque você acha que está errado, que eles vão alterar o edital necessariamente. Então, ele continua lá e assim, se você durante o processo, né, é quase como aquele ditado de aproveite o processo, né? Se você pelo menos curte, celebra as pequenas vitórias, os pequenos entendimentos de conteúdo, começa a ser instigado realmente por aquele tema, eu acho que o processo fica, se não mais fácil, você acaba percebendo menos o cansaço. Eu acho que é mais Uhum. isso, sei lá. Mas, assim, isso eu diria para mim mesmo. Não sei se eu tenho experiência suficiente para dizer para os outros concurseiros, não acho que estou numa posição de muito destaque, mas seria mais isso. Com certeza está, e tenho certeza que essa história vai servir de inspiração para muita gente ainda no futuro. Muito obrigada, Eduarda, por compartilhar essa história aqui com a gente. Muito sucesso para você, tá bom? Muito obrigado, Paulo. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no nosso canal tem outras entrevistas, outros conteúdos também, então é só continuar navegando. A gente se vê numa próxima. Até mais, tchau, tchau.